Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para o segundo vídeo dessa maravilhosa, o comentário HIT da Carta aos Hebreus do Novo Testamento. Essa série ela está completa do Novo Testamento. Do Antigo Testamento você pode adquirir também, mas eles estão fazendo ainda. Acabou de sair o livro de Jó. Né? Está quentinho aí. Maravilhoso. Você pode entrar no site da editora Sã Doutrina. Editora Sã Doutrina. Você vai encontrar todos esses comentários. Essa capa aqui é a capa antiga, né? Eu falei isso no primeiro vídeo. Assiste lá o primeiro vídeo. Essa capa é um pouco frágil, né? É a capa antiga. Eles estão trazendo todo o Novo Testamento em uma nova capa. Uma nova capa. Tá certo? O total são 16 volumes. Tá aqui, ó. Eu mostrei também no primeiro vídeo. 16 volumes. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem. E vai de Mateus a Apocalipse. 16 volumes. Eu só não tenho os Evangelhos, Atos dos Apóstolos e o Apocalipse. O resto eu tenho todos. Eu tenho todos. E é maravilhoso. É maravilhoso. É um dos melhores comentários que nós temos expositivos. A série começou a ser publicada em inglês em 1983. John Hitt, eu falei lá no primeiro vídeo, ele foi um grande pastor, um grande missionário, um homem de Deus. E em homenagem a ele, lançaram esse comentário. Comentário do Antigo e Novo Testamento, John Hitt. Então, em homenagem a ele, esse grande pastor, esse grande missionário, lançaram esse comentário, né? Em 2001 chegou a primeira edição brasileira. Em 2006 chegou a segunda edição brasileira desses comentários, tá certo? É maravilhoso, maravilhoso. Você pode encontrar também esses comentários no site da editora, livraria, né? Edições Cristãs. Edições Cristãs, você vai encontrar também. E só reiterando de novo aqui, no site da editora Sã Doutrina, tá certo? Eu mostrei também aqui o James J.M. Flanagan. James Flanagan, ele não é conhecido, ele já faleceu. Todos os comentaristas praticamente dessa série não são conhecidos. Eram pastores, seminaristas, pregadores, missionários, mas todos com um alto conhecimento teológico. Inclusive aqui eles vão citar o Dicionário Vine, né? Dicionário Vine, eles vão citar aqui bastante. Vão citar a concordância bíblica, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Strong, né? Tanto o hebraico como o grego, a concordância Strong, eles vão citar aqui. Maravilhoso. Esse comentário não perde para ninguém. Não perde para ninguém. Então eu mostrei sobre o James Flanagan. Ele já está morto, né? Já faz muitos anos que ele morreu, mas foi um pastor, foi um pregador, foi um missionário, foi um homem de Deus. Veja lá o primeiro vídeo. Aqui está, também eu mostrei para vocês as abreviaturas, né, das versões que ele vai usar, das versões bíblicas que ele vai usar, tá? Eu mostrei aqui, é simples, né, um índice, o sumário é simples, mas não se engane, porque o conteúdo é maravilhoso. Mostrei a introdução também, tá? Mostrei a introdução para vocês no primeiro vídeo e parei no capítulo 1. Então vamos retomar aqui o capítulo 1, ó. Eu parei quando ele começa os versículos de 1 a 3, que ele fala sobre a excelência, né, de Cristo. As 7 excelências de Cristo, né? Você tem aqui, ele é o herdeiro confirmado, o Criador do universo, o resplendor da glória, a imagem de Deus, o sustentador de todas as coisas, o expiador dos pecados e o que está assentado à destra de Deus. Capítulo 1, versículos 2 e 3. 2 e 3 de Hebreus, da carta aos Hebreus. Aí ele vai explicando aqui um por um. Ele vai explicando um por um. Lembrando que esse comentário
é expositivo. Depois aqui, ó, deixa eu pegar aqui. Os versículos 5 a 14, Cristo é maior que os anjos, né? Porque o capítulo 1 e o capítulo 2 da carta aos Hebreus, o escritor trabalha, que nós não sabemos quem é, esse maravilhoso escritor da carta aos Hebreus, que era um erudito, tanto que o livro, a carta aos Hebreus, é o melhor grego do Novo Testamento, é um grego erudito, alguém que sabia escrever de maneira sacra, né? O grego, assim, a forma de ele argumentar, a forma de mostrar os argumentos, o camarada era demais. Fora que ele conhecia também muito o Antigo Testamento. Conhecia muito o Antigo Testamento, o ritual levítico, o sacerdócio levítico. Era um judeu que escreveu Hebreus. Era um judeu. Alguém que conhecia muito. E aqui dos versículos 5 a 14, do capítulo 1, ele vai mostrar, e também o capítulo 2, que Cristo é superior aos anjos. Porque isso no judaísmo, e não só no judaísmo, mas várias passagens, como lá em Atos, no sermão de Estevão, capítulo 7, Paulo fala também em Gálatas, que os anjos trouxeram a lei. Os anjos foram mediadores da lei. Deus entregou a lei aos anjos, os anjos trouxe essa lei até Moisés, nas mãos de Moisés, e Moisés deu ao povo. Então, os anjos eles eram considerados em alta estima pelo judaísmo. São mensageiros de Deus que trouxeram a lei. Aí o escritor vai falar, citando aqui vários versículos, vários textos de Salmos, que Cristo é maior. Cristo é superior aos anjos, porque os anjos são criaturas. Cristo é Senhor. Os anjos são servos. Cristo é o soberano, ele é Senhor sobre todos e todos. Aí ele vai explicar aqui, ó. Você tem a passagem, ele usa a Almeida Revista e Corrigida, aqui é o texto, até o versículo 14. Ele começa uma pequena introdução e já entra aqui, ó, no versículo 5. Olha só o versículo 5. Este porquê, no início do versículo, o liga com o versículo anterior, que é o versículo 4, e continua o assunto da supremacia do Filho. Tendo afirmado esta supremacia, o escritor agora continua afirmando que todos os profetas e os salmistas do passado concordam. A primeira citação, que está no versículo 5 aqui, é do Salmo 2, ali o rei messiânico, né? A qual dos anjos disse, jamais. A qual dos anjos disse, jamais. Tu és meu filho, hoje te gerei. Essa expressão do Salmo 2 aqui nunca foi dirigida ao anjo, mas é um salmo messiânico falando de Cristo Jesus, a sua proeminência como filho. O uso que Paulo faz dessa citação em Atos 13 indica que ela fala da encarnação do nosso Senhor, da sua vinda à humanidade. Deus havia prometido um Salvador. Atos 13, 23, no sermão de Paulo ali. Ele havia levantado a Davi para ser rei, e da semente de Davi, ele havia levantado a Jesus como Salvador. Isto não é ressuscitar dos mortos. Isto não é ressuscitar dos mortos. Não é ressurreição. É um levantar em humanidade, entre a nação, como um Salvador. Deus havia levantado Davi na nação e Deus levantou a Jesus. Isso foi em cumprimento do Salmo 2,7. Isto, Paulo argumenta, são as boas novas do cumprimento da promessa feita aos pais. Deus levantou no meio deles um Salvador. Seria melhor omitir a expressão, e outra vez, no versículo 5. Isto não é ressuscitar dos mortos, é o suscitar de Jesus em humanidade no meio deles. É depois disso que Paulo começa a falar da morte e consequente corrupção de Davi e da ressurreição de Jesus dentre os mortos, em Atos 13. Primeiramente em humanidade, no meio da nação, e depois em ressurreição. E é este primeiro que se afirma ser em cumprimento do Salmo 2, que o escritor cita aqui, né? No versículo 5. A força do argumento é que tais palavras nunca foram e nunca poderiam ser ditas a um anjo. As palavras "Tu és meu filho" se aplicam somente a Cristo. Anjos, coletivamente, podem ser chamados de filhos de Deus. Aqui está as passagens de Jó, né? Mas nenhum anjo é chamado de filho de Deus como o Messias, exclusivo, único. Deus chama o Messias de meu filho, meu filho.
Mas o que significa hoje te gerei? Encontramos essa expressão 3 vezes no Novo Testamento, incluindo esta citação de Hebreus. Alguns que querem, com razão, preservar a verdade de Cristo, seu Filho eterno, falam de geração eterna e consideram o termo hoje como sinônimo de eternidade. Porém, esta interpretação vaga não satisfaz, pois sua imprecisão não parece coerente com a exatidão de hoje. Da palavra hoje, né, do termo hoje que aparece no texto. Outros que não veem a distinção que temos procurado salientar entre o levantar e o ressuscitar de Atos 13, interpretam hoje como o dia da ressurreição de Cristo. Não há dúvida alguma que a afirmação de Cristo ser filho foi vindicada na sua ressurreição. O túmulo vazio inverte o veredito da nação e poderosamente o declara ser o Filho de Deus. O Filho de Deus, né? Seu Filho. Ainda outros acham que o sacerdócio de Cristo se iniciou com a sua ascensão. Consideram aquele dia, quando ele subiu aos céus, como hoje desta passagem. De uma coisa não há dúvida alguma. Ele sempre foi o Filho. Este fato singular não teve início. Tu és meu filho. É uma afirmação firme e positiva de um relacionamento glorioso que já existia. Qualquer outra coisa que possa haver na palavra do Salmo 2 terá que ser coerente com isto. Ele é o Filho sempre e eternamente. Não vimos isto provado nos primeiros versículos deste capítulo? Há um fio dourado atravessando as quatro ocorrências destas lindas palavras. Hoje te gerei, que é Salmos 2, Atos 13, Hebreus 1 e Hebreus 5. Este fio de ouro é a humanidade de Cristo, o rei do Salmo 2. O rei do Salmo 2 precisa ser um homem. O Salvador de Atos 13 é também um homem verdadeiro, assim como o Messias. O sacerdote de Hebreus 5 também o é. Aquele que é o Filho singularmente e eternamente foi gerado nesta humanidade necessária e ao tomar sobre si verdadeira humanidade, ouvimos o Pai dizer: hoje te gerei. Isto não nos faz lembrar das palavras de Gabriel a Maria em Lucas 1,35? Este é então o argumento inspirado do escritor. O Messias é o Filho de Deus. Tu és meu filho. E este fato é anunciado publicamente quando o Filho entra na humanidade. Hoje te gerei. Vem da sua humanidade, né? Tais palavras nunca foram nem poderiam ser ditas a um anjo. Cristo é singular. Ele é superior e supremo. Sua filiação o torna superior e supremo. Aí a segunda citação é de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14, ou primeiro livro de Crônicas, capítulo 17, versículo 13. Mas a mesma verdade está no Salmo 89, tá? Aí no versículo 26 lá do Salmo 89. Davi desejava construir uma casa para a arca. Ele estava preocupado porque ele próprio habitava numa casa de cedros, enquanto a arca de Deus estava numa tenda. É Natã quem traz a resposta divina a Davi. Não estava nos propósitos de Deus que Davi construísse esta casa. Entretanto, o seu filho faria, Salomão. Está lá em 2 Samuel 7, né? E a casa de Davi e o trono de Davi e o seu reino seriam estabelecidos e preservados para sempre no seu descendente. No meio da profecia de Natã sobre o filho de Davi, temos essa linda mensagem: eu serei por pai e ele me será por filho. Esta promessa foi dada primeiramente a Salomão. E há parte da profecia de Natã que se referem necessariamente a Salomão e não ao Messias. Veja, por exemplo, a palavra de aviso que vem imediatamente depois da promessa, em 2 Samuel 7,14. Mesmo assim, a visão de Natã vai além de Salomão. Há um filho de Davi mais excelente, a saber, o Messias, né? As palavras de Gabriel a Maria e o cântico inspirado de Zacarias provam isto. O filho de Maria é o filho de Davi, e ele herda todas as promessas feitas a Davi. Nele, no Messias, em Jesus, são cumpridas todas as promessas do Pai. Por isso que é um salmo messiânico, né? Ou melhor, é um texto messiânico, 2 Samuel 7,14. Aí ele vai continuando, querido, citando aqui, ó, expondo o texto de uma maneira maravilhosa, tá? Grandiosa. Vai expondo o texto. Depois ele vai para o versículo 6, que é mais uma citação, né? A terceira citação. E todos os anjos de Deus o adorem.
e todos os anjos de Deus o adorem, que é uma citação de Deuteronômio 32, 43, na Septuaginta, na versão grega, né, do Antigo Testamento. E a mesma ideia está no Salmo 97, 7. Tá? 97, 7. Aí ele vai explicando o texto. Aí a aplicação que o escritor da carta aos Hebreus faz ali, a essa expressão, e todos os anjos de Deus o adorem. Adorem a quem? Mas os anjos não adoram a Deus? Eles estão adorando a quem? Que a expressão aqui, adorar, é proskineo no grego, que é se ajoelhar, é se prostrar, prestar homenagens, prestar reverência, tá? Ou se ajoelhar e beijar os pés. Quando alguém chegava um rei, uma pessoa importante, a pessoa se prostrava, né? E beijava os pés daquela pessoa em sinal de humilhação, de reverência. E ele explica aqui o termo adorar, né? Que se refere a Cristo aqui. Cristo é Deus, por isso que ele é adorado. Tá? Isso que ele é adorado. Então ele explica aqui o versículo 6 e a exposição do texto, da citação. Olha aqui o que ele fala aqui, ó. Adorem é uma palavra linda e interessante. Proskinel. Ela é composta de duas palavras, pros e kunel. A primeira é uma preposição que significa em direção a. A segunda significa beijar. Isso que eu falei. A pessoa se prostrar e beijar os pés de alguém, né? Uma pessoa importante. Juntas transmitem esta ideia, esta linda ideia de mover-se em direção a, em reverente afeição à homenagem, tá? A homenagem, homenagear, se prostrar, reconhecer, bendizer e por aí vai. Depois vai o versículo 7, a quarta citação. E aí vai, e aí vai. E ele faz uma exposição maravilhosa, passeando por outros textos da Bíblia que têm os mesmos significados, tá? É uma obra maravilhosa, maravilhosa. Aqui o versículo 8, outra citação. Deixa eu pegar o versículo 14 aqui. Versículo 14, sobre os anjos, né? Aqui, ó. O capítulo termina com mais outra pergunta sobre os anjos. A resposta está subentendida na pergunta. Anjos não se assentam. Eles são espíritos ministradores, ocupados demais para se assentarem. A palavra usada para ministradores é muito interessante. É uma forma da palavra leitorgos, uma palavra usada pelos gregos para descrever alguém que ocupa um cargo público, um servo público. A palavra é usada do nosso Senhor, lá em Hebreus capítulo 8, versículo 2. Ele é ministro do santuário, Cristo, né? É também usada de seus apóstolos, em relação a Paulo, ministrando o evangelho aos gentios. É usada também de magistrados ou juízes, está lá em Romanos 13, 6. Então veja a importância do conhecimento do grego, né? Portanto, os anjos são espíritos ministradores, servindo outros sob direção divina. Quem são esses outros? A igreja. É a igreja. Os anjos nos servem. Agora, outra palavra é usada para servir. Eles são espíritos ministradores enviados para servir, mas as duas palavras são diferentes no grego. No português você não vê essa diferença, mas no grego você vê. A segunda palavra, que é servir aqui, a primeira é leitorgos, que ele explica, acabei de ler para vocês. A segunda é diáconos. Ela pode ser facilmente reconhecida como a palavra da qual vem a nossa palavra diácono, descrevendo um servo ou assistente. Servir como diáconos não é algo novo para os anjos. Eles eram os seus diáconos no deserto, Marcos 1,13. Agora eles são enviados nesse mesmo serviço a favor de outros, a saber, a igreja. Esta palavra enviados vem da palavra apóstolo, apostoléu, né? Apóstolo, que é semelhante à nossa palavra apóstolo, semelhante à nossa palavra apóstolo, como podemos deduzir. Entretanto, quem são estes que hão de herdar a salvação? A quem e para quem os anjos ministram? E qual é a natureza e forma do seu ministério? É interessante notar que neste capítulo, tanto Cristo como os cristãos são vistos como herdeiros. Temos a mesma palavra no versículo 2.
No versículo 14, Cristo é nomeado herdeiro de todas as coisas, os cristãos herdam a salvação. Isto pode significar que antes da conversão éramos de alguma forma alvo do ministério angelical, tendo em vista a nossa preservação para a salvação que eventualmente seria nossa. Não cantamos? Até mesmo quando ao inferno eu apressava, Jesus em seu amor me conservava. Então os anjos são enviados para nos guardar, são ministros, são servos de Deus, a serviço de Deus, para nos guardar. Aqui nas notas, ó, no final da exposição, você tem as notas que ele explica, tá? A versão dos 70, né? A Septuaginta, os salmos messiânicos que ele vai citar aqui, o escritor cita, né? Na carta, salmos conhecidos. Aí vai para o capítulo 2, versículos de 1 a 18, a glória do Filho do Homem. Aí tem a primeira subdivisão, versículos de 1 a 4. Aí tem um texto, né? Como eu falei, usando a Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista e Corrigida, que é a versão que ele usa aqui, nesse comentário. Você tem um texto, depois a explicação detalhada do texto, do versículo, né? Você tem a explicação detalhada do texto, do versículo. E assim ele faz em todos os versículos, em todos os capítulos, passo a passo, coeso, consistente, fácil de se entender. Por isso que esse comentário, todo o comentário dessa série, tanto do Antigo Testamento como do Novo, é maravilhosa, maravilhosa e barata. Barata, tá? Olha só o versículo 4, né? Do capítulo 2. Ora, se o Salvador mesmo se apresentou, ele apresentou esta grande salvação, e se outros que o ouviram confirmaram a mensagem a estes hebreus, e assim a nós também no dia de hoje, Deus também testemunhou com eles. Houve uma visitação milagrosa no ministério do Espírito Santo, que produziu sinais e maravilhas e uma variedade de milagres. Isto fora predito pelo Senhor. E tinha acontecido. Estas três palavras, sinais, prodígios e milagres, são encontradas juntas várias vezes no Novo Testamento. Aí ele vai citar o dicionário Vine, né? A exposição lá do dicionário expositivo Vine, as define da seguinte maneira. As palavras, né? Sinais, prodígios e milagres. Sinais, que é a palavra grega semeion. Um sinal ou marca, provando autenticidade ou autoridade. Então, os sinais ali realizados pelos apóstolos, pela igreja primitiva, era uma marca, provando a autenticidade ou autoridade daquilo que eles estavam pregando. Era a chancela. Segunda palavra, maravilhas, que é a palavra teras no grego, que é algo estranho, causando admiração naquele que vê. É sempre usada no plural. E milagres, que é a palavra grega dunamis, que vem daí a palavra poder, dinamite, né? Que é poder, habilidade inerente, obras de origem e caráter sobrenatural, que não poderiam ser produzidas por meios ou agentes naturais. Olha só, aí ele continua aqui citando. O dicionário Vine, Vine diz mais, a finalidade de um sinal é atingir o entendimento. Uma maravilha atinge a imaginação. O milagre indica que a origem é sobrenatural. Aí ele continua a exposição, só do versículo 4. Então veja que comentário maravilhoso, gente. Veja que comentário maravilhoso. Aí ele vai citar aqui os sinais e prodígios na vida da igreja, dos apóstolos, que eles realizaram. Tá? O poder de Deus, o poder sobrenatural de Deus na vida da igreja. É maravilhoso. Aqui citando o livro de Atos, ó. Ananias e Safira, aquele coxo na Porta Formosa. Tá? Tudo isso foram sinais e maravilhas realizados por Deus por meio dos apóstolos. Depois ele vai aqui, ó, Cristo maior do que Adão, versículos 5 a 9. Tá? E assim sucessivamente, fazendo a exposição detalhada dos versículos, versículo a versículo. Depois, perfeita através do descobrimento, versículos 10 a 18. Tá? Então ele divide em perícopes e vai comentando versículo por versículo. E assim vai todo o comentário, né? Todo o comentário. Como está aqui, ó, versículo a versículo. Então é um comentário maravilhoso. Se você não assistiu o primeiro vídeo, assista o primeiro vídeo. Eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Para você entender esse aqui, né, que é a continuação lá do primeiro vídeo.
E se vocês gostaram desse segundo vídeo, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá ok? Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção e por assistir aqui o nosso canal, por acompanhar. Deus os abençoe. Até as próximas indicações, querendo Deus.